A tigela de sopa voou pelo chão de cerâmica e se quebrou em pedaços. Eu já disse 1000 vezes. Gritou Marcos, com a voz dura. Pare de mexer nas minhas coisas. A velha mulher permaneceu parada no meio da cozinha. As mãos tremiam. Os olhos cansados procuravam o rosto do próprio filho, como se ainda esperassem encontrar ali o menino que um dia segurava sua mão para atravessar a rua. Eu só queria ajudar, ela murmurou. Marcos riu com desprezo. Ajuda. A senhora só atrapalha. Já não enxerga direito, derruba tudo, e ainda acha que pode mandar nesta casa. A mulher abaixou a cabeça. O silêncio pesou no ar. Na mesa, uma menina de 8 anos observava tudo em silêncio. Clara, a filha de Marcos. Ela segurava a colher pequena entre os dedos, mas não comia. Seus olhos estavam presos na avó. Pai, disse baixinho. Marcos virou-se irritado. O que foi agora? Clara hesitou. Você não precisa falar assim com a vovó. O homem bateu a mão na mesa. Cala a boca e termina de comer. A menina se encolheu na cadeira. A velha mulher respirou fundo. Não grite com a menina, disse com voz fraca. Isso foi o suficiente. Marcos perdeu o controle. Ele puxou a cadeira da mãe com força. A senhora acha que ainda manda em mim. Os vizinhos podiam ouvir a discussão através das paredes finas. Mas ninguém intervinha. Todos já estavam acostumados. A velha mulher tentou se levantar devagar. Marcos, eu te criei sozinha. Ele riu de novo. Um riso frio. Criou. A senhora chama aquilo de criar. As palavras cortaram como facas. Clara sentiu o coração apertar. Pai, por favor. Mas Marcos já estava dominado pela raiva. Ele pegou a pequena mala velha da mãe, que ficava sempre no canto da cozinha. Jogou algumas roupas dentro. Sem cuidado. Sem carinho. Sem olhar para trás. Depois empurrou a mala nas mãos trêmulas dela. A partir de hoje, a senhora não mora mais aqui. A velha ficou imóvel, como se o mundo tivesse parado. Marcos, é noite. E daí? Eu não tenho para onde ir. Ele abriu a porta. A chuva caía forte lá fora. Problema seu. Clara levantou da cadeira de repente. Pai. Não. Mas já era tarde. A mulher saiu lentamente para a chuva. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela parou no portão. Virou-se uma última vez. Os olhos cheios de lágrimas. Mas Marcos já tinha fechado a porta. Com força. Clara correu até a janela. Viu a avó desaparecer na escuridão da rua. A menina nunca esqueceu aquela noite. Nunca. Os anos passaram. 10 anos. Depois 20. A casa mudou. A cidade mudou. Mas Marcos continuou o mesmo homem duro. Agora com cabelos grisalhos. E Clara já não era mais uma menina. Tinha 28 anos. Linda. Forte. Determinada. Mas havia algo diferente em seu olhar. Algo frio. Algo distante. Naquela noite, Marcos entrou em casa cansado. Clara, você está em casa. Silêncio. Ele caminhou até a sala. A luz estava acesa. A filha estava sentada no sofá, esperando. Havia uma mala ao lado dela. Marcos franziu a testa. O que é isso? Clara levantou devagar. Seus olhos estavam estranhamente calmos. Pai, precisamos conversar. Algo na voz dela fez o coração de Marcos bater mais forte. Conversar sobre o quê? Clara respirou fundo. Depois apontou para a porta da frente. A partir de hoje, você não mora mais aqui. O silêncio explodiu dentro da sala. Marcos riu, confuso. Que brincadeira é essa? Mas Clara não riu. Seus olhos estavam sérios. Muito sérios. Não é brincadeira. Marcos sentiu o estômago apertar. Você ficou louca. Clara caminhou até a mesa lentamente. Pegou uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Colocou na frente dele. Marcos olhou. E naquele segundo, o sangue desapareceu de seu rosto. Era uma foto da sua mãe, de pé na chuva. Naquela mesma noite, Clara levantou os olhos e disse, com uma voz fria que ele nunca tinha ouvido antes: Você lembra o que fez com ela? Marcos não conseguiu responder. E então Clara disse algo que fez seu coração parar por um segundo. Eu encontrei a vovó. O silêncio ficou pesado. E a próxima frase dela mudaria tudo.
Marcos ficou imóvel. O ar parecia pesado demais para respirar. Você, o quê? A voz dele saiu rouca. Clara não desviou o olhar. Eu encontrei a vovó. As palavras ecoaram pela sala como um trovão distante. Marcos tentou rir. Um riso fraco, nervoso. Isso é impossível. Ela deve ter morrido há anos. Clara deu um passo à frente. Os olhos dela estavam calmos, frios. Não, ela viveu. Marcos sentiu um frio subir pela espinha. E sabe o que mais? Continuou Clara. Ela pegou a mala ao lado do sofá e colocou perto da porta. Ela viveu, sozinha. Cada palavra caía como uma pedra. 30 anos. O silêncio tomou conta da casa. Marcos passou a mão pelos cabelos grisalhos. Isso não faz sentido. Clara caminhou lentamente até a janela. A chuva caía lá fora. Exatamente como naquela noite. Faz sentido, sim. Ela virou o rosto. Porque eu vi. Marcos engoliu seco. Você viu? Clara assentiu. A pequena casa de madeira. Uma pausa. O fogão velho. Outra pausa. E a cama quebrada. Marcos sentiu o peito apertar. Clara continuou. Ela guardava uma caixa. Ele franziu a testa. Que caixa? Clara abriu a mala. De dentro, tirou uma caixa antiga de madeira. Colocou na mesa. Marcos reconheceu na hora. Seus dedos começaram a tremer. Essa caixa. Clara abriu devagar. Dentro havia cartas, fotografias antigas e um pequeno sapatinho de bebê. Ela guardou tudo. Marcos não conseguia falar. Clara pegou uma das cartas. Quero ouvir. Ele ficou em silêncio. Ela começou a ler. Hoje choveu muito. Marcos sempre teve medo de trovão quando era pequeno. Espero que ele esteja bem. A voz de Clara começou a falhar, mas ela continuou. Eu sinto falta de ouvir ele me chamar de mãe. Marcos fechou os olhos. Clara pegou outra carta. Hoje fiz sopa, como ele gostava quando era menino. Ela respirou fundo. Talvez um dia ele volte. O silêncio se tornou insuportável. Marcos caiu lentamente na cadeira. Pare. Clara não parou. Ela nunca falou mal de você. A voz dela agora estava carregada de emoção, mesmo depois de tudo. Marcos apertou as mãos. Eu disse para parar. Clara bateu a carta na mesa. Ela esperou você. O grito ecoou pela sala. Os olhos de Marcos ficaram cheios de lágrimas. Mas Clara continuou. Todos os dias. Uma pausa pesada. Na porta. Marcos sussurrou. Eu não sabia. Clara riu. Um riso triste. Não sabia. Ela caminhou lentamente até ele. Ou nunca quis saber. Marcos não respondeu. Clara olhou para a porta da casa. Depois voltou os olhos para o pai. Quando eu encontrei a vovó. Ela parou. Respirou fundo. Ela não conseguia mais andar direito. O coração de Marcos começou a bater forte. Ela estava muito fraca. Ele levantou devagar. Ela ainda está viva. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para o medo crescer dentro dele. Não. A palavra caiu como uma pedra. Marcos perdeu o equilíbrio e voltou para a cadeira. Não. Clara continuou. Ela morreu 3 meses depois que eu a encontrei. As lágrimas começaram a cair do rosto de Marcos. Ela disse algo sobre mim. Clara olhou para a última carta na mesa. Pegou devagar. Sim. Marcos levantou o rosto, os olhos cheios de desespero. Ela disse. Clara abriu a carta. Que ainda te amava. O silêncio foi absoluto. Mas então Clara disse algo que fez o coração de Marcos congelar. E também deixou uma última mensagem para você. Marcos levantou lentamente. Que mensagem? Clara caminhou até a porta. Colocou a mão na maçaneta. Depois virou o rosto. E disse com uma calma assustadora. Ela pediu, para eu fazer exatamente o que você fez com ela. A porta se abriu. A chuva caía forte lá fora. Clara pegou a mala. Colocou nas mãos do pai. E sussurrou algo que ele jamais esqueceria. Agora, é a sua vez. Marcos ficou parado na porta. A mala pesava nas mãos. Mas não era o peso das roupas. Era o peso do passado. A chuva caía forte sobre o rosto dele. Clara ainda segurava a porta aberta.
O silêncio entre os dois parecia infinito. Você não pode estar falando sério. A voz dele tremia. Clara o observava sem piscar. Eu estou. Marcos tentou entrar de novo. Ela bloqueou o caminho com o braço. Não. Uma palavra simples. Fria. Clara, eu sou seu pai. Ela respirou fundo. Os olhos dela brilharam por um segundo, mas logo voltaram a ficar duros. E ela era sua mãe. A frase acertou Marcos como um golpe. Ele não respondeu. A chuva escorria pelo rosto dele, misturando-se com lágrimas. Eu cometi um erro. Ele murmurou. Clara balançou a cabeça devagar. Um erro. Ela apontou para a rua escura. Ela ficou 30 anos esperando você naquela porta. O coração de Marcos apertou. 30 anos. O vento soprou forte. A porta rangeu. Clara continuou. Você sabe o que ela fazia todas as noites. Marcos levantou os olhos lentamente. Ela colocava uma cadeira perto da porta. Uma pausa. E ficava olhando a rua. A voz de Clara ficou mais baixa. Esperando ver você voltar. Marcos sentiu o ar faltar. Eu não sabia, ele repetiu. Clara sussurrou. Agora sabe. O silêncio voltou. Longo. Pesado. Marcos olhou para dentro da casa. As paredes. Os móveis. As lembranças. Eu construí tudo isso para você, ele disse. Clara respondeu sem emoção. Ela construiu você. A frase o destruiu por dentro. Marcos deu um passo para trás. A chuva ficou mais forte. A rua estava vazia. Escura. Igual aquela noite de 30 anos atrás. Ele fechou os olhos. Por um segundo, ele viu a imagem da mãe parada no portão. Molhada. Sozinha. Com a mala velha nas mãos. Eu fui um monstro, ele murmurou. Clara não respondeu. Marcos abriu os olhos novamente. Ela sofreu muito. Clara demorou para responder. Muito. Finalmente disse. Sim. Uma palavra, mas cheia de dor. Marcos segurou a mala com mais força. Eu queria poder voltar no tempo. Clara olhou diretamente nos olhos dele. Mas não pode. O trovão ecoou no céu. O silêncio voltou mais uma vez. Então Marcos perguntou algo com medo da resposta. Você me odeia. Clara ficou parada, pensando. Por alguns segundos. Depois disse algo inesperado. Eu tentei não odiar. Marcos sentiu esperança por um instante. Mas ela continuou. Durante anos. Uma pausa. Mas toda vez que eu lembrava daquela noite. A voz dela falhou. Eu via o rosto da vovó. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas ela não chorou. E aí eu lembrava quem você era. Marcos não teve resposta. Ele apenas abaixou a cabeça. A chuva continuava caindo. Clara então pegou algo do bolso. Uma pequena chave. Jogou em direção a ele. Ela caiu dentro da mala. Marcos olhou confuso. O que é isso? Clara respondeu. A casa da vovó. Ele franziu a testa. Casa. Clara assentiu. Eu comprei. O coração de Marcos acelerou. Por quê? Clara olhou para a rua. Depois voltou os olhos para ele. Porque alguém precisa morar lá agora. Marcos ficou imóvel. Você quer que eu viva lá? Clara respondeu lentamente. Sim. O silêncio explodiu entre eles. Marcos sussurrou. Sozinho. Clara respondeu com a mesma frieza que ele teve um dia. Como ela viveu. A porta começou a fechar lentamente. Mas antes que se fechasse completamente, Marcos perguntou uma última coisa. A voz cheia de desespero. Clara. Ela parou. Algum dia, você vai me perdoar. Ela ficou em silêncio. O som da chuva preenchia tudo. Então Clara disse algo que fez o coração dele parar. Isso depende do que vai acontecer naquela casa. Marcos franziu a testa. Do que você está falando? Clara respondeu baixinho. Porque existe uma coisa. Uma pausa. Que eu nunca contei para você. Marcos sentiu um arrepio. Que coisa? Clara olhou diretamente nos olhos dele. E disse algo que mudou tudo. A vovó não morreu sozinha. Marcos congelou. A chuva parecia mais fria agora. O que você disse? A voz dele quase não saiu. Clara segurava a porta, olhando diretamente para ele. A vovó não morreu sozinha. O coração de Marcos começou a bater forte.
Isso não faz sentido. Você disse que ela vivia sozinha naquela casa. Clara respirou devagar. Ela viveu sozinha, por muitos anos. Uma pausa pesada. Mas nos últimos dias, alguém estava com ela. Marcos deu um passo à frente sem perceber. Quem? Clara não respondeu imediatamente. O vento soprou pela rua vazia. As folhas correram pelo chão molhado. Um homem. Marcos franziu a testa. Que homem? Clara cruzou os braços. Um homem que apareceu 3 meses antes dela morrer. O estômago de Marcos apertou. Eu nunca ouvi falar disso. Clara respondeu com calma. Claro que não. Ela deu um passo para trás dentro da casa. Você nunca esteve lá. As palavras cortaram novamente. Marcos engoliu seco. Quem era ele? Clara olhou para o chão por um segundo, como se estivesse lembrando. Ele cuidava dela. O silêncio ficou pesado. Cozinhava. Uma pausa. Consertou o telhado da casa. Outra pausa. E sentava com ela todas as tardes na varanda. Marcos sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de vergonha e inveja. E quem era esse homem? Clara levantou os olhos lentamente. Ele disse que conhecia você. O coração de Marcos disparou. Me conhecia. Clara assentiu. Sim. O ar parecia faltar. Como? Clara respondeu devagar. Ele disse que devia sua vida à sua mãe. Marcos ficou confuso. Isso não pode estar certo. Clara pegou outra fotografia da caixa. Mostrou para ele. A foto era recente. Uma mulher muito idosa sentada em uma cadeira na varanda da pequena casa de madeira. Ao lado dela, um homem de barba branca, alto, com olhos gentis, segurando uma xícara de chá. Marcos olhou para a foto. Algo naquele rosto parecia familiar, mas ele não conseguia lembrar. Quem é ele? Marcos perguntou novamente. Clara respondeu. O nome dele é Antônio. Marcos repetiu em voz baixa. Antônio. De repente, algo piscou na memória dele. Um acidente. Uma noite antiga. Um jovem ferido na estrada. Uma mulher levando sopa para ele. Marcos levantou os olhos rapidamente. Espera. Clara observava em silêncio. Antônio, o garoto do acidente. Clara assentiu. Sim. Marcos sentiu o corpo enfraquecer. Minha mãe cuidou dele. Clara confirmou. Durante semanas. O silêncio tomou conta novamente. Ele disse que nunca esqueceu. Marcos apertou a fotografia com as mãos trêmulas. Clara continuou. Ele voltou anos depois, para agradecer. Uma pausa. Mas você já tinha expulsado ela. Marcos fechou os olhos com força. A culpa esmagava o peito dele. Então ele ficou. Clara disse, cuidando dela até o fim. Uma lágrima caiu no rosto de Marcos. Ele fez o que eu deveria ter feito. Clara não respondeu. Marcos olhou novamente para a fotografia. Algo chamou sua atenção. O que é isso? Clara inclinou a cabeça. Na foto, Marcos apontou para o fundo da imagem. Perto da porta da casa. Havia outra sombra. Uma silhueta. Quase escondida. Clara franziu a testa. Eu nunca tinha reparado nisso. Marcos aproximou a fotografia da luz. A figura parecia estar parada dentro da casa, observando. Um arrepio percorreu a espinha dele. Quem estava lá? Clara ficou em silêncio. Antônio disse que só estavam os dois. Marcos continuava olhando a foto, o coração acelerado. Então, quem tirou essa foto? O silêncio ficou pesado novamente. Clara pegou a fotografia das mãos dele, observou por alguns segundos, e então disse algo que fez o sangue de Marcos gelar. Essa foto foi tirada no dia que ela morreu. Marcos sentiu o ar desaparecer. Tem certeza? Clara assentiu. Sim. Ele apontou novamente para a sombra na porta. Então isso significa que... Clara terminou a frase com um sussurro inquietante. Que alguém estava dentro da casa. O trovão explodiu no céu. A luz piscou dentro da casa. E naquele exato momento, o celular de Clara começou a tocar. Ela olhou para a tela. O rosto dela mudou completamente. Marcos percebeu na hora. Quem é? Clara respondeu em voz baixa. Antônio. Ela atendeu. Colocou o telefone no ouvido. Ficou em silêncio por alguns segundos.
E então o rosto dela perdeu toda a cor. Marcos sentiu o coração disparar. Clara, o que aconteceu? Ela abaixou lentamente o celular. Olhou para ele com os olhos cheios de choque. E disse algo que ninguém esperava. Antônio disse que alguém entrou na casa da vovó esta noite. A chuva continuava caindo forte, quando Clara levantou lentamente o telefone do ouvido. O silêncio na varanda da casa parecia pesado demais. Marcos sentiu o coração acelerar. Quem entrou lá? Ele perguntou, quase sem voz. Clara ainda estava pálida. Antônio não sabe. Marcos franziu a testa. Como assim não sabe? Clara respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele disse que a porta estava trancada. Uma pausa. Mas quando ele voltou da cidade, a luz da casa estava acesa. Um arrepio percorreu o corpo de Marcos. Aquela casa nem tem energia direito. Clara assentiu devagar. Exatamente. O trovão ecoou no céu. O vento balançou as árvores da rua. Marcos apertou a mala com força. Talvez alguém esteja roubando coisas. Clara balançou a cabeça. Não. Como você sabe? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Porque a única coisa de valor naquela casa são as cartas da vovó. Marcos sentiu o peito apertar novamente. Clara continuou. E Antônio disse que a caixa sumiu. O silêncio caiu como uma pedra. Marcos abriu a boca lentamente. A caixa, que estava aqui. Clara confirmou com a cabeça. Sim. Marcos ficou confuso. Mas você trouxe ela. Clara levantou a caixa de madeira. A caixa pequena. Uma pausa. Mas existia outra. O coração de Marcos começou a bater mais rápido. Outra. Clara assentiu. Uma caixa maior. Ela fechou os olhos por um segundo. Antônio disse que a vovó nunca deixava ninguém tocar nela. Marcos sentiu um nó no estômago. O que tinha dentro? Clara respondeu devagar. Ele nunca viu. A chuva parecia ainda mais forte agora. Marcos olhou para a rua escura. Então alguém entrou lá, só para pegar essa caixa. Clara sussurrou. Parece que sim. Marcos pensou por alguns segundos. Algo não fazia sentido. Mas quem saberia que ela existia? Clara ficou em silêncio. Os dois sabiam que a pergunta era perigosa. Muito perigosa. Marcos falou de novo. Antônio viu quem entrou. Clara respondeu. Ele disse que viu uma sombra saindo da casa. Uma pausa. Correndo para a floresta atrás da colina. Marcos olhou para ela. E você acredita nisso? Clara demorou para responder. Eu não sei. O celular dela vibrou novamente. Uma nova mensagem de Antônio. Clara abriu. Leu devagar. O rosto dela mudou outra vez. Mais pálido. Mais tenso. Marcos percebeu imediatamente. O que foi agora? Clara levantou os olhos. Antônio acabou de entrar na casa. O coração de Marcos disparou. E Clara engoliu seco. Ele disse que tem algo escrito na parede. Marcos franziu a testa. Escrito. Clara mostrou o telefone. Uma foto. A parede antiga da sala da pequena casa. E no meio da parede, escrito com tinta preta, uma frase. Marcos leu. E sentiu o corpo inteiro gelar. A frase dizia: Eu voltei. O silêncio ficou pesado. Clara sussurrou. Voltou. Quem? Marcos continuava olhando a foto. Algo naquela frase parecia errado. Muito errado. Então ele percebeu algo. Espera. Clara olhou para ele. O quê? Marcos apontou para a foto. Essa parede. Clara franziu a testa. Sim. Marcos respirou fundo. A minha mãe não sabia escrever. O silêncio explodiu na sala. Clara piscou lentamente. Tem certeza? Marcos respondeu sem hesitar. Absoluta. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Então isso significa que... Marcos terminou a frase em voz baixa. Que alguém escreveu aquilo para nós. Um trovão estourou no céu. E naquele momento, o telefone de Clara tocou de novo. Ela atendeu rapidamente. Antônio. Mas não era Antônio. Uma voz desconhecida respondeu do outro lado. Baixa. Fria. Vocês demoraram 30 anos. Clara sentiu o corpo congelar. Quem está falando? A voz respondeu lentamente. Alguém que conhece muito bem a sua família.
Marcos se aproximou, tentando ouvir. Clara apertou o telefone com força. O que você quer? A voz deu uma pequena risada e disse algo que fez Marcos perder o chão. Eu quero que Marcos pague pelo que fez naquela noite. O silêncio tomou conta de tudo. Clara sussurrou. Quem é você? A resposta veio como um sussurro sombrio. Pergunte ao seu pai o que aconteceu com o homem que tentou ajudar sua avó naquela mesma noite. O telefone caiu da mão de Clara. O som seco ecoou pela sala. Marcos ficou imóvel. O rosto dele perdeu toda a cor. Clara olhou para ele lentamente. Pai. A voz dela tremia. Que homem é esse? Marcos não respondeu. Os olhos dele estavam perdidos em algum ponto do passado, muito longe dali. Clara deu um passo à frente. Pai, responde. Ele respirou fundo, pesado, doloroso. Naquela noite, ele começou, com a voz fraca. A chuva continuava batendo nas janelas. Depois que eu expulsei minha mãe. Clara sentiu o coração apertar. Eu saí para beber. Uma pausa. Eu estava com raiva. Muito raiva. Ele passou a mão no rosto. Quando voltei, já era madrugada. O silêncio na casa era absoluto. E eu vi alguém perto do portão. Clara engoliu seco. Quem? Marcos respondeu devagar. Um homem. Ele fechou os olhos. Ele estava ajudando minha mãe a levantar a mala. Clara sentiu o peito apertar. Então, Marcos continuou. Ele me viu e disse que eu estava fazendo a pior coisa da minha vida. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Eu estava bêbado, cheio de ódio. Clara sussurrou. Pai. Mas ele continuou. Eu empurrei ele. O silêncio ficou pesado. Ele caiu no chão. Uma pausa longa. Bateu a cabeça na pedra do portão. Clara levou a mão à boca. Meu Deus! Marcos abriu os olhos novamente, cheios de culpa. Eu achei que ele tinha morrido. A sala ficou em silêncio absoluto. Minha mãe começou a gritar. A voz dele falhava agora. Então eu entrei na casa. Clara estava paralisada. E deixei os dois lá. O coração dela parecia quebrar. Você nunca voltou. Marcos balançou a cabeça. Eu tive medo. A chuva batia mais forte nas janelas. Clara sussurrou. Então aquele homem. Marcos respondeu com voz quebrada. Eu pensei que tinha matado ele. O telefone no chão vibrou novamente. Clara pegou devagar. Outra mensagem. Dessa vez, um vídeo. Ela apertou play. A imagem mostrava a pequena casa da avó. A câmera tremia levemente. Uma lanterna iluminava a varanda. E então, um homem apareceu na luz. Velho, mas vivo. Muito vivo. Clara reconheceu na hora. Antônio. Mas não era Antônio. O homem olhou diretamente para a câmera. E falou. A voz rouca. Carregada de anos. 30 anos. Marcos sentiu o corpo inteiro congelar. Aquele rosto. Ele lembrava. Era o homem da noite da chuva. O homem que ele empurrou. Eu sobrevivi. A voz no vídeo continuou. E eu voltei muitas vezes. Uma pausa. Para ver se ele se arrependeria. Marcos caiu lentamente na cadeira. O homem no vídeo continuou. Mas ele nunca voltou. Clara olhou para o pai. As lágrimas caíam sem controle. A voz no vídeo ficou mais suave. Então eu cuidei da única pessoa que merecia. A imagem mostrou a cadeira da avó na varanda. Vazia. Ela morreu, esperando perdão. Marcos começou a chorar. Como uma criança. Sem controle. Sem orgulho. Sem máscaras. O homem no vídeo disse a última frase. Agora, é a sua vez de esperar. O vídeo terminou. O silêncio tomou conta da casa. Clara ficou parada por alguns segundos. Depois caminhou até a porta. Olhou para o pai. Ele parecia destruído. Pequeno. Frágil. Ela falou em voz baixa. Você pode ir para a casa da vovó. Marcos levantou os olhos, cheios de lágrimas. Por quê? Clara respondeu. Porque foi lá que tudo começou. Uma pausa. E talvez seja lá que você encontre perdão. Marcos pegou a mala lentamente. Caminhou até a porta. A chuva ainda caía. Antes de sair, ele olhou para Clara. Filha. A voz dele tremia. Eu sinto muito.
Clara não respondeu, mas também não fechou a porta na cara dele. Marcos saiu para a chuva, caminhando sozinho pela rua escura, assim como sua mãe fez 30 anos antes. Horas depois, ele chegou à pequena casa de madeira. A varanda rangia como vento. A cadeira antiga ainda estava lá. Ele sentou devagar. O silêncio da noite o envolveu. E pela primeira vez em décadas, Marcos chorou pela mulher que sempre o amou, sem esperar nada em troca. Às vezes, o karma não chega como vingança. Ele chega como memória, e faz o coração pagar por tudo que esqueceu.